Bem, pessoal, a gente encerrou aí a primeira parte da live. Agora a gente vai para a parte 2 aí com o Binho. Vou só esperar ele entrar. Fala, Doc. Foi, agora voltou. Não, então, primeira parte vai estar salva, tá? Toda a live vai estar salva aqui no nosso feed, para quem não conseguiu acompanhar. Então a primeira parte já tá salva ali, beleza? E agora a gente vai para O uma. Instagram corta a live depois de 1 hora. Eu não sabia quando eu fiz a minha, cara. Pois é uma merda isso. Mas você estava falando um pouquinho aí de como funciona a polícia no Texas, né? Vou aproveitar logo e engatar a próxima pergunta, que é como é o treinamento policial no Texas, né? Como é que é tanto a rotina de treinamento que vocês têm, quanto o treinamento ali dentro da formação policial, né, de academia. Isso. Então, as academias aqui, existem várias academias de polícia no Texas, tá? A academia que eu fui, de novo, é uma experiência minha que eu não gostaria que as pessoas tomassem como regra, porque, igual eu falei, as academias são diferentes e a experiência ela é muito pessoal, né? Uhum. Então, às vezes, a minha experiência vai ser diferente de outras pessoas. Mas a minha academia é chamada de uma academia intelectual, ou seja, a parte de que você estuda, o direito penal, direito processual penal, código de trânsito, direito constitucional, ele é muito mais pesado do que uma parte física, uma parte tática, né? Então, minha academia, ela começava aí 7h30 da manhã e ia até 2 da tarde. Algumas matérias divididas, ela foi dividida em 4 fases. Então, Uhum. você via aí direito constitucional, direito penal, processual penal, você tinha uma parte de medicina também voltada ao TCC, né, que Ah, é legal. o que a gente usa, mas dentro de uma academia de polícia era muito pouco, se não me engano eram 40 horas. Você tem BLS, né? Isso aí ao longo de 9 meses. Minha academia foi 9 meses, né? Uhum. Então, depois dessa academia, você faz uma prova para o Estado, chamada TICO. Então, o Estado aplica essa prova para mensurar aí a sua capacidade de absorver o que estava na academia. Então, tem perguntas de direito penal, direito constitucional, direito de Uhum. código de trânsito, que é gigantesco, é, medicina, TCC. Então, vai abordar aí várias perguntas do que você viu na academia. Aprovado, né? Acho que é 75%, não me lembro. Aprovado, você é certificado como ter passado e você pode pedir emprego em qualquer departamento de polícia, na maioria do departamento de polícia, né, dentro do Texas. Grandes centros como Dallas, cidade de Houston, outras cidades têm sua própria academia. Ou seja, se você entrar na academia deles, você só pode trabalhar para a cidade Deles. deles, né? A minha academia em San Antônio me dava a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do Texas. Então foi isso que eu fiz. Procurei um Perfeito. departamento que num local que eu poderia, né, constituir uma família, né, escolas boas, qualidade de vida boa, Uhum. e foi isso que eu fiz. E vim para a área de Houston, logo depois da academia, né? Ah, se não me engano, eu fiz a prova numa prova do estado numa quarta-feira, mas já estava contratado aqui. Eu fiz todos os processos de contratação antes de eu fazer a prova. Falaram, ó, passando na prova você já pode vir. Sábado eu já tava aqui, demorou 2, 3 dias. Então, processo de contratação, por exemplo, antes de você me perguntar, Uhum. é uma análise de currículo, é uma entrevista, você faz uma prova escrita,
baseado, né, direito penal, direito constitucional penal, código de trânsito. Você faz uma prova escrita, depois faz uma entrevista com, normalmente, aí, de 3 a 5 policiais de dentro do departamento, e vão te fazer perguntas para acessar a sua habilidade de tomar decisão, coisas que não podem ser mensuradas numa prova escrita, né? Uhum. E perguntas... Um psicotécnico aí, não? Isso, perguntas, eu lembro, para quem tem curiosidade, eu lembro. Se você tem um colega que você vê que rouba um pacote de cigarro, o que você faria? Essas perguntas de, né, decisão básica, né? Tem gente que responde, não falaria nada, ou, né, ajudaria meu colega. Tem gente que fala isso, tem gente que fala, por que você quer ser policial? Porque o cinto é bonito. Outro dia teve um, porque o cinto é bonito, né? Tem gente que fala. Mas essa entrevista acontece com aí de 3 a 5 policiais. Depois desse processo aprovado, você faz um psicotécnico, né? Aí é com um psiquiatra, um psicólogo. Você faz um exame médico, uma prova física, aí uma corrida de 1,5 milha, e outras coisas físicas também. Deixa eu lembrar. Depois disso tudo, tem uma entrevista com o chefe de polícia, que é mais uma formalidade, né? Senta com o chefe, bate um papo, eu acho que é quem toma a decisão, né? Se não for com sua cara, já era. E esse é o processo. Então você inicia, aí você faz um programa chamado FTO, que é a parte prática, que você vai aprender como navegar a cidade, as leis específicas da cidade. E aí você, me engano, meu FTO aí foram 9 semanas ou 12 semanas, né? Que você é treinado por um policial mais experiente. Aqui, os policiais trabalham sozinhos na viatura, não é em dupla, mas durante o treinamento de FTO, você treina junto com esse policial. E depois você está sozinho, né? Começa a trabalhar na rua. E aí, como o meu departamento é um departamento médio, né? Os programas de paramedicina tática não existiam, né? Não havia isso. É muito novo quando eu entrei. Então, a gente começou a fazer esse trabalho logo que eu entrei, a parte de torniquete. Né? O policial, ele não... Os policiais que tinham um torniquete deixavam o torniquete dentro da viatura, na bolsa. Né? Então, esse trabalho de incentivar que o policial carregasse um torniquete no cinto começou, né? Porque os policiais não tinham essa noção. Alguns policiais apareceram com o torniquete comprado na Amazon, falsificado também, porque não sabiam. Parecido, né? Com aqui, Vou comprar na Amazon, tá barato, tá $16, vou comprar. Mas não sabiam, né? Então, a aplicação do torniquete, então esse treinamento começou aqui com um apoio intelectual da Alert, que faz essa parte de treinamento para tirador ativo, né, que a gente vai conversar agora, desde 2002. Show. E como é que antes da gente entrar no tema principal, como é que foi essa transição para a equipe de SWAT? Qual é a diferença do treinamento? Como é que é a seleção? Que eu sei que o pessoal também tem muita curiosidade. Tem curiosidade. Eu vou falar o seguinte. O curso da SWAT é 1 semana. Não sei se o Laco ainda está aí, mas o Laco é policial lá no Colorado. Tem um canal muito bom, recomendo. Tem. Tá? No YouTube, inclusive. Fantástico o Laco, cara. O curso é 1 semana, entendeu? Não é, meu Deus, nossa, que foda. Eu vou te falar, eu já fiz cursos muito mais difíceis na área médica, né? Que fizeram... Eu tive que estudar mais, tive que me aplicar mais, né? O PAUS, por exemplo, que eu fiz, cara, nossa, eu fiz o PAUS antes do ACLS, eu tava assim, meu Deus, o que é isso?
eu quero sair daqui. Porque eu estava no início, não sabia, né? Medicação, peso da criança, tamanho da criança. Foi muito mais difícil que uma escola da SWAT, né? É uma vaga que é dada. Cada departamento aí, com 20 policiais, tem uma SWAT com 10, né? Uma SWAT que não é dedicada. Um policial sai ou se aposenta, ou decide renunciar, não quer ficar de plantãozão lá, não quer curtir o final de semana dele, entendeu? Não quer ter encheção de saco, ele vai abdicar e vai abrir uma vaga e vão te oferecer, né? Isso que aconteceu com o meu departamento. Ó, quer ir treinamento de uma semana. Então, você vai para o treinamento, você, é claro, aprende, afina, né, suas habilidades com tiro, operação de fuzil, a parte de medicina tática, tudo feito em uma semana. Mas não é algo de outro mundo, né? Não é um treinamento de outro mundo, é um treinamento interessante. Mas isso não vai, vamos dizer assim, as pessoas têm outra ideia de que é realmente. Né? Muito por conta e, dos de filmes, novo, eu falo né? por mim, a minha experiência, toda... né? Tem gente, é claro, filmes, seriados, livros, né? Então, é outra ideia. Romantizar isso, entendeu? Romantizar. É o que eu falei. Tem operador que tem torniquete só para colocar no cinto, né? Que não usa porque tem dó de gastar, ou não usa porque foi caro, não quer gastar, ou não sabe usar. Existem várias. Eu estou falando daqui, tá? Também. Existe isso aqui também. Né? Então, esse aqui é o Brasil. Ir para uma escola da SWAT, colocar um brevezinho no peito, entendeu? É um curso de uma semana, interessante, mas o trabalho policial é muito mais do que isso. A gente aqui na minha cidade, a gente tem ocorrências de alto risco de 3 a 5 vezes por ano. Né? O Laco, talvez, lá onde ele está, talvez seja um pouco mais, um pouco menos, mas em lugares que a SWAT não é dedicada, vai ser isso. A maior parte do policiamento que você faz é totalmente diferente. Não é igual filme, não é igual seriado. Quantidade de ocorrência que tem aqui de fraude de banco, de pessoas, sabe, que deram a senha do cartão para alguém na internet, ou um príncipe nigeriano falou que tinha $1,5 milhão no e-mail, eles caíram, violência doméstica, gato no telhado, sabe? Isso é a rotina aqui. Não é operação da SWAT, não é nada disso. Né? Então, essa parte de romantizar a SWAT acontece muito, eu vejo muito. Né? Muita gente me pergunta como é que faz para ser operações especiais no Exército Americano. Cara, eu não posso falar muito porque eu nunca fui operações especiais no Exército Americano. Eu posso falar como entrar. Mas as pessoas querem... todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer colocar água na forminha, tá entendendo? Todo mundo quer ser o tático dentro do Exército Americano, mas não pensa, olha, eu tenho que fazer minha imigração legalmente nos Estados Unidos, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que melhorar meu inglês, eu tenho que fazer um treinamento básico, eu tenho que fazer um treinamento específico, eu tenho que conseguir um contrato que vai... né? Exatamente, cara. O cara não vai chegar aqui, entendeu? Quer ser o Chuck Norris, o pica das galáxias e botar um brevê no peito e sair fazendo milagre, entendeu? É muito mais difícil do que as pessoas romantizam, né? E a SWAT é um curso, né? É um curso. Existem vários cursos dentro da polícia. O curso para lidar com pacientes com problemas mentais é muito mais difícil do que um curso da SWAT. Primeiro, é o dobro de tempo. São 80 horas, né? E você lida com simulações, com casos que são muito mais difíceis do que uma missão tática da SWAT. Você lidar com um paciente que está com uma pessoa, não vou falar paciente que está dentro da polícia, mas uma pessoa tendo um mental breakdown, um problema aí, mental, é muito mais difícil do que uma situação de alto risco da SWAT predigitada. Então,
é isso que eu vejo. Algumas coisas não são valorizadas e não são romantizadas, né? Entendi. Então é isso, cara. Não romantizem a SWAT, não é essas coisas. Pode perguntar a qualquer policial brasileiro aqui. Pergunta o Laco aí também que ele vai te falar a mesma coisa. Acabou de derrubar o mundo de muita gente aí que Não, acha não que quero, algo. não quero não incentivar. Não há nada de errado você, sabe? Se você quiser ser um policial operador da SWAT, fantástico, mas não romantize. É mais um curso. Você não vai chegar à SWAT com um cursinho básico ou bater na porta aqui de um departamento de polícia e receber tudo de graça. Não é assim. Você vai ter que dar seu sangue, dar seu suor, se é o que você quer mesmo, parabéns para você. Mas não é um curso super tático que você vai aprender atirar de lado, atirar de cabeça para baixo, entendeu? Fazer milagre. Não é assim. Os cursos Uhum. aqui, eles te dão as ferramentas necessárias para você ser um bom policial, um bom militar, mas isso tudo vai depender de você. Nós que fazemos cursos todo dia, sabemos que um curso de uma semana, ou um final de semana, como é o APH Tático, por exemplo, a gente dá o curso de sábado e domingo, você é um dos nossos instrutores, você sabe disso, não é o suficiente. O cara que faz o curso aí e depois Nem um esquece pouco. tudo que ele aprendeu, que não pratica aplicação de torniquete, que não estuda o que está se atualizando, porque esse meio se atualiza todo ano, Tô- ele, cara, ele não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? É muito fácil colocar um brevê no peito e sair falando que é tático. Deixar a né? barba crescer e falando que é tático. Essa é a grande realidade, A carinha entendeu? de mal, né? Não, ué. Se você quiser ser assim, beleza, cara. Coloca o brevê no peito, deixa a barba crescer, atira de cabeça para baixo, mas na hora que for para colocar um torniquete, que, que- e daí? Entendeu? Não, não bate. Não bate. As coisas têm que ser diferentes. Você tem que absorver as oportunidades que são te dadas num curso de uma semana, de 2 semanas, Uhum. de um final de semana, de um dia e continuar. E continuar. O curso ali vai ser 20, 30%. Né? O que você vai realizar no seu dia a dia aí, como um operador da SWAT, como um paramédico militar, um policial sem curso nenhum, vai depender do que você né, pegar nesse curso aí, absorver e aplicar e continuar aprendendo. A gente nunca pode deixar de aprender. Exato, perfeito, perfeito. E vamos entrar aí no nosso tema principal, até para não tomar tanto seu tempo. Tá? Não sei se você está com tempo livre. Mas o tema aí da nossa live vai ser a resposta de atiradores ativos e o protocolo de resposta policial. Eu trouxe o Bini justamente por conta da experiência real que ele teve com esse tipo de caso. É algo que a gente não tem tanto contato aqui no Brasil, mas que acontece, mesmo que esporadicamente. A gente teve o caso de Suzano, teve o caso de Realengo. Nossa polícia, infelizmente, não tem a mesma estrutura, né? Ou pelo menos a mesma noção de treinamento que a polícia americana, né? E isso ocorre em diversos estados. Então, eu queria aí começar com o Vini explicando um pouquinho como é que funciona essa resposta aos atiradores ativos, né? O, o Brazilian Sheepdog até está comentando aí do Alert, né? Inclusive, um abraço para você, irmão, que é um dos protocolos utilizados, né? Mas eu queria aí um pouquinho da sua experiência de como é que funciona essa resposta quando acontece um ataque desse. Como falei, o Alert, se não me engano, está desde 2002, né? É algo que a gente fala que ainda é novo, né? Essa resposta aí a atirador ativo. Eu vou até mudar, né? Isso que é atirador ativo, eu vou colocar ameaça ativa, né? Ameaça, exato. Porque não é porque você não tem um atirador que ele não deixa de ser uma ameaça em massa, né? Aham. Existem certos critérios que a gente usa aqui para classificar um incidente como uma ameaça ou um atirador ativo. Né? Uhum. A gente Perfeito. teve alguns casos aqui, vamos colocar aí de Fort Hood, de Las Vegas, de Aurora, no Colorado, em 2012, no cinema, né, no filme do Batman lá, não sei se vocês lembram, e eu vou contar alguns detalhes aqui. O tiroteio de Santa Fé, que eu respondi, né?
a ocorrência. Então, isso muda constante com as experiências, né? Então, a gente teve essas experiências aqui e foi aprimorando e tentando melhorar a resposta. Então, em Aurora, por exemplo, o primeiro policial chegou com 83 segundos no local, a ocorrência. A primeira ambulância chegou com 3 minutos. A resposta foi rápida. Só que o que acontece? Todo mundo ficava pensando em resposta, em como fazer a polícia responder prontamente, como fazer os paramédicos responderem prontamente, e ninguém pensou em comunicação. Então, uma coisa que aconteceu em Aurora, e só para fazer um parênteses aí para quem não lembra, estava passando, acho que era o primeiro dia do filme do Batman, e o suspeito entrou com um fuzil, e aí matou, se não me engano, 12 ou 13 pessoas, e tiveram aí 60 feridos, né, dentro do cinema. Então, em 2012 já havia celulares, as pessoas ligando e ocupando o 911, né, que é o serviço de emergência aqui, as próprias vítimas, né, ligando, e não conseguiam despachar corretamente as polícias e o serviço de emergência médica, bombeiros, né, inclusos. Então ninguém pensou em comunicação, só pensaram em resposta rápida. Então o fator grande de comunicação foi que já tinham detido o suspeito e os serviços de emergência médica só foram entender isso após 20 minutos. Então ficaram 20 minutos do lado de fora do cinema, acharam que suspeito. A cena não está segura, a gente sempre fala isso, né, em medicina emergencial. A cena tem que estar segura. Então eles achavam que o suspeito ainda estava dentro do cinema e foragido. E ele já estava detido. E não conseguiram fazer essa comunicação. Então, 20 minutos dentro de uma emergência médica desse naipe, né, onde você tem vítimas por arma de fogo, é uma eternidade. É uma eternidade. Né? Mas algumas coisas funcionaram bem. Todos os pacientes que foram transportados lá sobreviveram. Existia um apoio psicológico para as pessoas que responderam a essa ocorrência. O número de mortos, né, para a quantidade de dano que poderia ser feito, foram 12 mortos, estou vendo aqui. 12 mortos e 58 feridos. 58 feridos. Foram considerado baixo, né, diante do dano que poderia ter sido causado. Então a gente vai aprendendo com o que acontece aqui nos Estados Unidos, que é algo, não vou dizer rotineiro, mas ao longo dos anos começou a ser mais frequente. E no Brasil também agora, né? Acontece. Então a gente não chegou a essa perfeição. A Alert, né, algo que eu uso aqui nos treinamentos aqui, está sempre aprimorando isso, né? A gente usa, a gente fala o TC3 militar, mas é o TCC, né, para área civil, a medicina militar aplicada para a medicina civil, para justamente fazer com que esse processo seja melhorado sempre e a quantidade de vítimas seja menor. Esse é o objetivo. Perfeito. O segundo ponto de interrogação aqui seria justamente isso que você acabou de entrar, de quais são os protocolos utilizados no tratamento de vítimas em tiroteios em massa. O pessoal conhece muito aí da gente trabalhando com o TC3, falando muito do TC3, mas existem outros protocolos, como o TEC, né? O próprio Alert faz uma simplificação. A gente tem também a própria utilização do que o Stop the Bleed faz, né? Trazendo também essa forma de simplificação do controle de hemorragias, não complicando muito esse atendimento a essas vítimas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente como é que são esses protocolos, né? Muita gente não... Como é que vocês fazem também para treinar, né, nesse dia a dia de vocês, ou quando vocês treinam esse tipo de situação. Eu só queria deixar um parênteses pro pessoal, que a gente não vai focar aqui em coisas tão básicas, ou ficar batendo na mesma tecla de falar sobre o MARCH, do TC3 e de torniquete, porque isso a maioria já sabe. Então a gente vai ser um pouquinho mais específico dentro do tema, beleza? Então, Matheus, como eu falei, o TCC ele usa muitas coisas que são usadas na medicina militar, né?
Então, vou falar de protocolo e o mnemônico MARCH, né? Na área militar, a gente usa o H aí, controle de hipotermia, essas coisas. No TCC, a gente não foca tanto nisso, né? Porque a resposta é mais rápida. E vale lembrar, vale salientar, que nem todo policial, vamos imaginar aqui um policial que responde a ocorrência, a ameaça ainda está ativa, né? Então, o policial, a primeira função do trabalho, a missão do policial é cessar a ameaça. Então, há situações, eu falo disso muito numa escola, por exemplo, né, como foi o meu caso, numa escola, o policial pode responder a um atirador ativo, uma ameaça ativa dentro da escola, que o filho dele estuda. Então, essas questões a gente tem que considerar. O policial ali respondendo a essa ocorrência pode não ter um treinamento básico de controle de hemorragia. E ele, teoricamente, vai ser a primeira pessoa que vai fazer a triagem desses indivíduos após essa ameaça. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que há uma ameaça. Vamos usar um exemplo com um atirador ativo dentro de uma escola, tá? Essa ocorrência, ela é despachada, um policial, ele responde a essa ocorrência com um atirador ativo dentro da escola. Só é a única informação que ele recebe. Ele não sabe, como no meu caso, a ocorrência foi em uma outra cidade. Eu não conhecia a escola, eu não sabia como entrar na escola, eu não sabia nada, nem da cidade. Tá? Não foi na minha cidade, eu estava indo para treinamento em outra cidade e recebi a ocorrência pelo rádio. Foi o único motivo. E é perfeitamente possível que isso aconteça em outra situação também. Então, às vezes o policial responde a ocorrência, ele não sabe detalhes, o layout do prédio de 2 andares, de 3 andares, onde o suspeito está. Porque essas informações não chegam para o policial no rádio. E quando chegam, pode ser que chegue errado. As informações chegam erradas a todo momento. Quem é policial sabe disso. A informação, ela chega errada a todo momento. Então, o policial ele tem que confiar muito no treinamento dele, no que ele vê. Tá? Então, ele vai passar por pessoas feridas em corredores, implorando pela ajuda dele, e ele tem que passar direto. Por quê? Porque a ameaça ainda está ativa. Então, o FBI fez uma pesquisa e falaram que 60% dos atiradores ativos, dos casos de atiradores ativos, se encerravam antes da polícia chegar. Então, o atirador ele se matava, acabavam se matando. Ou um civil, né, neutralizava essa ameaça, como já aconteceu aqui. 99% dos casos, 98 ponto alguma coisa, era um atirador só. Então, você tem que confiar nos números e no seu treinamento. Então, o que é provável? Que seja um atirador só e quando você chegar, a ameaça já vai estar neutralizada, certo? Mas você ainda tem uma ameaça até você saber o contrário. Então, você vai passar por pessoas, crianças, em corredores, sangrando, implorando pela sua ajuda, mas ele ainda está matando. A gente fala aqui, a primeira coisa, como policial, você tem que fazer é stop the killing. E a segunda coisa, stop the dying. Lembra quando eu falei no início da nossa live que não tem como traduzir alguns termos? Então esse é um dos termos. Você tem que interpretar. Porque se você for traduzir pare a matança, e pare a morte. Entendeu? Então não fica claro. Aqui está muito claro. Então o policial ele tem que stop the killing, ele tem que parar, ele tem que cessar a ameaça, né? E esse é eu uso meus treinamentos também, a gente coloca a ameaça ainda está ativa, você ainda ouve tiroteio, ouve ele matando as pessoas e pessoas indo até você pedindo ajuda, sangrando, né? Falando eu vou morrer, crianças, que acontece, mas você tem essa missão primeiro de parar a ameaça, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. O segundo ponto, a parte médica, esse policial que chegou primeiro, né? Ultimamente ele é
ele é o comandante da cena, ele que vai tomar as decisões iniciais. Tá? Então, a pessoa que vai fazer a triagem desses pacientes após a ameaça ser cessada é ele. E é uma pessoa que normalmente não vai ter um treinamento médico, com raríssimas exceções. Então ele tem que saber analisar o que é. A gente usa uma triagem, né? A gente fala o vermelho, amarelo, verde e preto. O vermelho quer dizer que esse paciente ele tem que ser atendido imediatamente, né? E transportado. O amarelo ele tem ferimentos considerados até graves, mas ele pode aguardar. O verde, que é o mínimo, é uma pessoa que está com ferimentos mínimos, e o preto está morto, ou está com ferimentos que você não pode fazer intervenções que vão ajudar esse paciente naquele momento. Então, o policial ele tem que, no mínimo, saber como diferenciar, fazer essa triagem. Já é uma triagem mínima, né? A gente não quer aqui falar para o policial acessar ferimento, né, saber se essa pessoa vai precisar de um torniquete, 2 tiacil. A gente não quer isso. A gente quer que separe essas vítimas para facilitar o trabalho de quem vem depois da ameaça ser cessada. Perfeito. Essa questão que você citou das vítimas pedindo socorro, né? Tem um ex-Ranger que ele fala um pouquinho sobre isso, ele coloca como se fosse uma questão tática versus a questão ética, né? A questão tática é de você conseguir responder a tempo essa ameaça. E a questão ética é justamente de você ter que ignorar esses feridos ou ter que deixar de lado essa sensibilidade, né, para poder fazer essa neutralização dessa ameaça. Né? Então fica esse conflito, né, que a gente... Existe o conflito, mas se você pensar que o ferido está ali implorando para você ajudá-lo, né, uma coisa esperada, né? Mas a ameaça ainda está ativa e está matando uma criança a cada 5 segundos. Se você parar para fazer uma intervenção, né, seja a aplicação de um torniquete, ou talvez o único que você tenha ali naquele momento, você pode se tornar uma outra vítima ou pode dar tempo para um suspeito, um atirador ativo, fazer mais vítimas. Né? Então existe a questão moral, não é preto no branco, claro, né? Mas para fazer com que a ameaça seja cessada é importante, é mais importante do que atender as vítimas naquele momento, até porque você pode se tornar uma vítima da ameaça ativa. Né? A todo momento, quando você para prestar atendimento médico a uma vítima, principalmente se você estiver sozinho, que é uma realidade, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, onde os policiais trabalham sozinhos, você se abre para uma ameaça. Você se abre. Para você fazer uma aplicação de torniquete correto, rápido, você tem que se abrir. Principalmente se você estiver portando um fuzil, uma pistola, você tem que se abrir. Não tem outro jeito. Né? Então, existe essa questão moral, mas na prática, quando você deixa de ir atrás da ameaça para fazer um atendimento médico, e naquele momento, provavelmente, se você nem sabe se aquele treinamento, se aquela intervenção médica vai ser eficaz, né? Você não sabe o que aquela pessoa está passando, é complicado. Então, essa regra de cessar a ameaça para a ameaça, ela tem que ser levada bem a sério. Perfeito. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua experiência nos 2 casos que você respondeu, né? O primeiro deles foi de Santa Fé, né? Do colégio. E só para o pessoal ter uma noção, tinham mais ou menos 1.500 alunos, né? 4 policiais em patrulha no dia. O atirador ativo usou calibres 38, 12 explosivos improvisados. Eu acho que foi um... Você está lendo os meus slides da aula? Exatamente. Tá bom. Falei, cara, o Matheus lembra disso?
Então, não, eu falo de Santa Fé sim. Então, Santa Fé é uma cidade perto da minha aqui. É uma escola que tem 1.500 alunos, né? A cidade de Santa Fé é uma cidade pequena, então o normal é ter... Naquele dia existiam 4 policiais em patrulha, 4 viaturas independentes em patrulha. Eu estava indo fazer um treinamento numa cidade perto, né? E eu vi no rádio a ocorrência. Então, como eu não conhecia a cidade, eu não tinha nem ideia de onde era a escola. Eu não sabia, né? E quando eu cheguei, eu não sabia nem onde era a porta de entrada da escola. Mas como outros policiais da região responderam. Aqui é muito ligado, né? Quem conhece aqui o Texas, a área de Houston, uma cidade, não existem nem divisões claras, né? Você pode estar numa cidade, caminhar 10 metros e já está na outra. Não é igual ao Brasil, que é uma ponte dividindo uma cidade, né? Existem rodovias aí para fazer a separação bem clara. Aqui não tem isso. Então, como outros policiais de outras cidades responderam. Então, isso aí já vai de contra qualquer treinamento, né? Você encontra policiais respondendo uma ocorrência que você nunca viu, que você nunca treinou. Então, aí já existe a primeira barreira, né? A segunda barreira é que a informação que você recebe ela é limitada. Você está trabalhando com dispatchers, aí no Brasil seria o Copom, né? Que você não está acostumado. Então, eles dão informações limitadas. Vamos lembrar que eles estão passando informações para os policiais da cidade deles. Então, eles estão falando que o suspeito está no segundo andar da entrada A. Eu não sabia o que era entrada A, não sabia o que era entrada B, mas é um termo que eles já estão acostumados dentro da cidade deles, né? Então, essa foi a primeira barreira, né? O aluno que era o atirador ativo, ele usou o revólver 38, ele usou a calibre 12 e usou dispositivos improvisados também. Nesse dia, ele matou 10 alunos, acho que 8 alunos, 2 professores, né? E fez, aí, se não me engano, 17 ou 18 feridos. E a gente não sabia onde ele estava, né? E como é escola, você está lidando com jovens, você está lidando com crianças. Então existiam, o que eu falei, as crianças correndo. Você tem pessoas correndo em sua direção, querendo sair. Lembre-se que a gente usa run, fight, hide. Então as pessoas vão correr antes de lutar pela vida, né? Antes de se esconder, né? Então você tinha alunos correndo nos corredores em sua direção. Nesse momento você não sabe quem que é aluno, quem que é suspeito, né? É um caos total, tá? E a gente não sabia onde a ameaça estava. E existiam alunos já feridos naquele momento. Então era importante passar isso, passar por alunos que estavam feridos, alguns mínimos, alguns com ferimentos aí que eu já olhava e sabia que era um ferimento grave, mas eu não poderia parar enquanto a ameaça fosse cessada, né? E uma coisa que eu falo, por exemplo, controle de via aérea, né? Na medicina. Um controle de via aérea convencional, né? Exatamente. O controle de via aérea não quer dizer, muitas vezes, que você tem que parar e fazer uma intervenção. Um controle de via aérea pode ser feito pelo simples fato de um posicionamento daquela vítima, né? Colocar numa posição de recuperação, por exemplo. Isso demora 2 segundos, dependendo. Se a vítima tiver, né, dependendo da posição, tiver de barriga para cima, olhando para o teto, né, você vê que é um ferimento que precisa do controle de via aérea, vira essa vítima com o pé, né, role essa vítima com o pé, posicione ela numa posição de recuperação e continue a missão. Você não tem que parar e fazer uma avaliação completa dessa vítima, porque isso vai demorar muito tempo. Enquanto isso, a ameaça está ativa. A gente não... O lado da escola que a gente estava era o lado
ao contrário, onde ele já tinha passado e feito algumas vítimas, ele foi encontrado do outro lado da escola e se entregou. E se entregou para outros policiais do outro lado da escola. Quando ele se entregou, houve essa comunicação que a ameaça, né, se a gente for considerar, igual eu falei, 98% dos casos, 99% dos casos são de um atirador só, né? Então a ameaça naquele momento estava cessada, tinha parado a ameaça, ele foi detido, e aí é o momento de transformar uma zona quente em uma zona morna. Aí sim, você pode começar a fazer a triagem e começar a fazer intervenções necessárias nesses pacientes. Tá? Uhum. Um policial normalmente ele tem quantos torniquetes? O máximo. Não sei aí, né? Mas aqui, se tiver um, já Exato. é um. Exato. Se tiver... Não muda. Não muda. Se eu tenho várias vítimas, o que eu vou fazer? O torniquete, ele na verdade, é para ser usado no próprio policial, mas nesse caso, você vai usar em uma vítima. E aí? Você, na sua primeira avaliação, você tem aí 5, 6 vítimas com hemorragias massivas, né? Você faz o que você pode. E aí que entra a importância da triagem, tá? Eu tenho que aplicar aí, né? Usar o protocolo, né? Avaliar hemorragias massivas, o controle de via aérea, respiração, circulação, hipotermia nem tanto, né? Porque você não tem tempo, então a gente usa o MARC. Mas é importante você, como o primeiro policial naquele local, ou um colega seu, você avaliar e você começar a fazer essa triagem. Porque o que vai acontecer depois? E que a gente viu, era policial entrando naquela escola sem parar. Tinha 100, 150 policiais, que depois que a ocorrência acontece, 20, 30 minutos depois, todo mundo quer brincar, né? Então você via policiais entrando naquela escola sem parar. E você, nesse caso, a gente não precisava. A gente não precisava de policiais ali. A gente precisava de uma equipe médica, equipe de bombeiros. Então é importante você estabelecer um comandante de incidente, um chefe de cena. E aí que o protocolo muda do direito militar para o meio civil, que você define os grupos de resposta, né? Os grupos de resgate, né? Que a gente chama RTFs, Rescue Task Force, que seriam as forças-tarefas de resgate, que normalmente são 3 operadores médicos, 3 paramédicos, 3 EMTs, ou alguém que pode dar fazer algumas intervenções médicas, e 2 policiais como segurança. E esses grupos de resposta entram na cena, né, um cinema ou a escola, e começam a avaliar esses pacientes, né? Porque é importante agora fazer a triagem e fazer a avaliação desses pacientes para que eles sejam atendidos ou transportados. Perfeito. Vini, só uma pergunta. O pessoal IMS, né, que seria o correspondente ao SAMU daqui, né? Uma tradução mal porcamente, mas seria algo correspondente ao que a gente tem do SAMU aqui. Eles recebem o treinamento tático, ou eles têm um treinamento dentro do TSC para poder atuar junto com vocês nessas células de resposta, né? Isso, alguns têm. Outros departamentos não. Você vê muitos EMTs com um curso básico aí de 150 horas entraram numa cidade para trabalhar e ele não tem treinamento tático nenhum. Mas nessas horas, como ele normalmente faz parte de uma força-tarefa, entrando numa cena, uma zona morna, e ele com 2 seguranças, ele pode focar nas intervenções médicas que ele foi treinado. Tá? Ele não tem que se preocupar tanto, apesar de ser uma zona morna, ele não tem que se preocupar tanto com treinamento tático, com intervenção tática, né? O paciente vai ser paciente em qualquer lugar. O que eu falo em medicina tática quando as pessoas falam mas no Brasil não tem como usar medicina de guerra. A maneira com que o meu corpo reage, baleado no Afeganistão, no Iraque, nos Estados Unidos, na Coreia, no Brasil, vai ser a mesma. Nada muda. Tá? Então, a avaliação do paciente nessas horas é muito mais
para um operador de IMS, né, um EMT, um paramédico, ele pode focar muito mais no treinamento médico do que a questão tática, porque ele vai ter Legal. pessoas que vão fazer a segurança dele. Justamente esse é o objetivo das forças-tarefas de resgate. Resgate. Perfeito. E assim, para você, na sua visão, qual foi a importância do treinamento nesses cenários e quais foram as lições aprendidas? Assim? Se você não tivesse tido um treinamento como Combat Medic, se você não tivesse tido já uma experiência prévia em triagem, né, de paciente, seu treinamento policial e no treinamento em geral para esse tipo de Primeira situação. coisa que eu queria falar é que nenhum treinamento vai te preparar para um tiroteio numa escola. É a questão emocional. Tá? Nenhum treinamento vai te preparar para essa questão emocional. E é uma grande questão. Não é falar policial é fraco de cabeça. Você entrar numa escola onde tem uma ameaça ativa, antes de você chegar no local, você preparando, né? Os policiais, quando sabe que eu estou falando com a gente, vai para uma ocorrência de alto risco, faz o exercício de respiração, a gente já fica, né, naquela adrenalina, e isso pode influenciar. Principalmente se eu estiver respondendo numa escola onde meu filho estuda, por exemplo, né, e eu sei que está tendo um atirador ativo. Então, esse estresse emocional, ele é grande e não há treinamento nenhum de 2 semanas, de um final de semana, de anos que vai te preparar para isso. Tá? O treinamento tático, ele é importante, claro, tá? Você entrar naquela escola, você saber como é o layout da escola, coisa que eu não sabia, que fez uma diferença enorme, porque vai te retardar, né? Você não saber o que tem depois daquele corredor ou daquela sala, ou como aquela sala é planejada, ou é a sala dos professores, ou uma coisa que fez uma diferença enorme é que esse aluno tinha 16 anos e a gente não sabia onde a sala dos alunos de 16 anos ficava. Né? Então a gente não tinha. Isso faz diferença. Então, se você estiver trabalhando numa cidade, é importante conhecer o layout da escola. É importante você saber onde cada série está. Justamente porque a informação que você receber, é um aluno com bigodinho, com um boné virado para trás, alto, pesado ou magro, essas características vão te dar dicas. Vão falar, esse aluno, ele é de segundo, não sei como no Brasil, mais segundo, terceiro ano, não é um aluno de escola fundamental. Né? Isso aí tudo faz diferença. E treinamento contra a triagem faz uma grande diferença. Você dá prioridade para pessoas que você sabe que tem uma hemorragia massiva ou que estão com problema de via aérea, né, que você, só de olhar, por causa da experiência que você já teve com outros pacientes em outras situações, faz uma grande diferença. E aí que o treinamento entra. Né? Fazer esses treinamentos com exercícios para controle de triagem, controle de estresse, que tá todo mundo gritando no seu ouvido, cara. É um inferno. Vítima vai brigar com você. Já tentou aplicar um torniquete em alguém que não lutou com você, que está aceitando tudo numa boa? Isso não existe, cara. É igual algemar vagabundo que te dá a mão. Isso não existe. Negócio de técnica de algemação, com um bonitinho aqui, com um dedinho aqui. Qual vagabundo que me deu as mãozinhas para algemar de bom grado? Nenhum. Torniquete é a mesma coisa. Vai doer. Se estiver sendo aplicado corretamente, vai doer. Grande Marcelo Herculano que está aí sabe o que eu estou falando. Né? Vai doer pra cacete, cara. Então a vítima não vai estar... Ai, tá doendo, afrouxa um pouquinho, por favor. Quando eu faço exercício nos meus treinamentos, o cara vai e afrouxa. Não, tá doendo, eu vou... Não, cara. Você tem que assumir o controle da situação, taticamente e medicamente. Né? Você assume o controle daquela vítima, você que manda ali. Você tem que estar seguro das intervenções que você faz. Por isso a importância do treinamento real, que eu falo. Né? Então, isso tudo foi de muita importância. Tem coisa que não vai te preparar para aquilo, cara. Tem coisa, não adianta. Cabeça mesmo. Não tem treinamento nenhum que vai te preparar para aquilo. Outras coisas, sim. Perfeito. Cara, eu queria que você fizesse aí algumas considerações finais. Eu queria que você falasse um pouquinho também da TMA,
né, de o que é esse projeto, né? Também faço parte junto com a equipe aí como instrutor, mas que o pessoal que não conhece, né, de busca treinamento, queria que você deixasse aí um pouquinho e suas considerações finais, se quiser deixar um abraço para alguém. Sem dúvida. Então, a TMA, cara, ela nasceu meio por acidente, assim, né? Porque eu sempre tive perguntas, pessoas, como é que faz para ir para aí? Como é que faz para alistar? Como é que faz para ser polícia? Como é que faz para ser super tático? Como é que faz para, né, conseguir um torniquete aqui no Brasil muito caro? Cara, dá um treinamento pra gente. Então, eu tenho muito apreço para os policiais, principalmente os policiais brasileiros, porque eu acho, e eu queria falar aqui de novo, que os policiais brasileiros são verdadeiros heróis, tá? Não tem o reconhecimento, o devido reconhecimento. E policial brasileiro morre, cara. Policial brasileiro morre demais. E são mortes que a gente poderia evitar com treinamento, com o uso de ferramentas como, né, o torniquete. Na época, eu achei que eu poderia contribuir para isso, né? Fazendo cursos no Brasil, abrindo a possibilidade de policiais e pessoas do meio, adquirirem aí essas ferramentas a preços mais acessíveis, né? Se bem que a gente faz o que pode, o dólar está alto, importação de equipamento, tudo dificulta, burocracia, mas a gente tenta facilitar. Então, meio que a TMA, o projeto da TMA, meio que surgiu sem querer, justamente por essa necessidade. A gente, quem faz parte da TMA sabe que ninguém quer ficar rico com isso, não é o objetivo de meu, principalmente, né? Eu tenho minha vida aqui estabilizada, graças a Deus, mas eu quero facilitar isso aí. Eu escrevia blog em 2012 de como entrar para o exército americano, entendeu? Então essas coisas foram se desenvolvendo porque hoje é o projeto da TMA, né, que eu tenho a felicidade de contar com pessoas como você, como Marcelo Herculano, como Gustavo, outras pessoas que não estão envolvidas diretamente como instrutores, mas que colaboram, até pessoas que os outros acham que são concorrentes, como o João, o Jefferson, né, do Combat Trauma, que vende equipamento também, mas a gente é um time, cara. A gente está fazendo isso justamente para ajudar os policiais. Tem gente que acha que a gente tá ficando rico fazendo isso, vendendo torniquete, mas não é. Né? Então, o projeto da TMA foi isso mesmo, é assim que nasceu, né? E está continuando. Eu queria mandar um abraço, cara, para todo mundo aí que faz parte desse projeto, né? Herculano que está aí, o Lessa, o Manilha, cara, são guerreiros aí que, sabe, não precisavam o Felipe, não precisava esquentar a cabeça, sabe, fazendo isso. E a gente sabe, cara, estresse, é estressante você preparar uma aula boa, você lidar com vidas, tentar passar esse tipo de informação. E eu espero que o pessoal abrace essa ideia. Entendeu? Abraça essa ideia no Brasil, porque policial tá morrendo, velho. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Né? Tem o Vinícius lá do CTTE no Rio Grande do Sul, tem uma estrutura gigantesca, faz parte da TMA também. Então, são pessoas excelentes, cara. Eu dou graças a Deus por ter essas pessoas em volta do projeto da TMA. Graças a Deus. Excelente, irmão. Bini, eu queria te agradecer pela presença, cara. Foi uma live sensacional. Um pouco diferente, né, do que o Michael também. Tem que mandar um abraço para ele aqui, porque senão manda um abraço pro Michael. E, cara, queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade. Sei que não é fácil, sua rotina aí é bem corrida. Te agradecer também pelo seu serviço, que você faz, né, cara, seus anos como militar, seus anos como policial, sua experiência. E ainda se dispor a trocar informações com a gente aqui no Brasil, a criar um projeto como esse, algo magnífico. Pode contar com a gente daqui. Com certeza, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter uma estrutura um pouco melhor, e por caras pioneiros como você, como o Daco Manilha, que né, levantaram para fazer alguma diferença nesse mundo. Então, cara, tamo junto. Agradeço muito aí a moral. Agradeço pela live. O pessoal vai ficar salvo aqui, tá? Antes que vocês enchem o saco. E é isso, irmão. Obrigado. Abraço, irmão. Abraço todo mundo aí. Obrigado. Valeu. Valeu.